Captura das agências reguladoras. As agências reguladoras foram implantadas no Brasil no ano de 1990, momento em que o país passava por uma hiperinflação. Não havia investimentos e o governo não estava conseguindo gerir e regular a economia de todos os setores no momento da crise. Trata-se de uma construção teórica de economistas que visam explicar como funciona o fenômeno da regulação econômica, que requerem a proteção e auxílio para os setores empresariais que são regulados, independentes do governo e que visam o funcionamento de um mercado concorrente. A primeira corrente, criada por George Stigler, detalha que os pontos centrais da regulação são para determinar quem irá receber os benefícios e quem arcará com o custeio deste. Ainda de acordo com a primeira corrente, existem 4 principais políticas regulatórias que uma indústria pode receber do Estado. A primeira é uma ajuda direta em dinheiro, a segunda é um controle sobre novos concorrentes, retardando o crescimento e surgimento de novas empresas. Já a terceira visa afastar outras indústrias que produzem materiais substitutos ou suplementares. E a quarta e última teoria diz respeito à fixação de preços. Existe uma segunda corrente, essa criada por Richard Posner, que apresenta 2 teorias. A primeira teoria dessa corrente é a teoria do interesse público, que sustenta que a regulação é criada em resposta a uma demanda do público por correção de práticas de mercado ineficientes ou não equitativas, possuindo bastante deficiência essa teoria. Existe a importância de analisar os problemas regulatórios a partir de uma perspectiva multidisciplinar e argumentando que, para o funcionamento adequado do órgão regulador, é necessário fortalecer sua autonomia e independência, diminuindo o risco de captura. O fenômeno da captura das agências reguladoras consiste na situação pela qual a agência reguladora passa a servir de instrumento para viabilizar e legitimar a consecução de interesses privados dos segmentos regulados. Dessa forma, quando algumas agências reguladoras se afastam dos preceitos constitucionais dos princípios relativos à defesa do consumidor para atender a interesses de agentes e grupos econômicos em detrimento dos cidadãos que necessitam dos serviços públicos, configura-se o fenômeno da captura. São necessárias medidas adotadas para manter e fortalecer a autonomia e independência do órgão regulador, destacando questões como forma jurídica das agências, estrutura organizacional, escolhas dos dirigentes e autonomia financeira. A situação torna-se mais complicada quando se analisa o risco de captura dos órgãos regulador pela própria concessionária dos serviços públicos. A teoria da captura é antagônica à teoria do interesse público. Na teoria da captura, os mercados privados têm predominância e dominância do mercado econômico e os entes regulatórios vão perdendo poder, ou seja, a ação regulatória é capturada pelo mercado privado. A tendência é ir para uma permanência pública. A teoria do interesse público tenta fugir da teoria da captura e trazer o interesse público elemento de controle social e estatal, devendo a ação regulatória ser presumida como objeto licitatório para permissões, para contratos, para convênios e para demais concessões públicas para as autorizadas e para as concessionárias. A teoria da captura é baseada na ideia de um setor no mercado quando ele passa a ser regulado pelo governo. Ele vai, na verdade, capturar o governo para criar normas mais benéficas para as empresas que estão nesse setor, sendo reguladas. No exercício das suas atribuições, as agências exercem função típica do Poder Executivo, tais como concessão e fiscalização de atividades e de direitos econômicos, do Poder Legislativo como edição de normas e regras, procedimentos com força legal sobre o setor de sua atuação, e do Poder Judiciário, ao julgar e impor penalidades, interpretar contratos e obrigações entre agentes econômicos. Assim, as agências produzem regras e normas que imputam custos às unidades reguladoras, atraindo, complementando ou contrariando interesses privados e públicos. Isso ocasiona uma inevitável interação entre os reguladores e os regulados, com recorrentes possibilidades de captura do órgão regulador por parte de agentes econômicos para subverter os princípios do mercado, a favor de interesses específicos. Não existe, portanto, regulação neutra, nem regulação inocente. Muitos regulados buscarão normas regulatórias para protegê-los da competição
diminuir os seus custos de transação, criar barreiras de entrada em seu setor de atuação, protegê-los de demandas do público. Essas poucas empresas tendem a agir de forma cada vez mais abusiva, cartelizando os preços, a qualidade dos serviços e produtos tendem a cair e passam a agir como legítimas monopolistas, até chegar ao ponto em que os consumidores estarão extremamente satisfeitos. Chegando a esse ponto, o Estado vai intervir e quem estará controlando, mesmo que indiretamente, será o Estado. As empresas não mais estarão no controle, estando tudo sendo regulamentado pelo Estado.